Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Prazer estar aqui com vocês novamente. Então, vamos falar um pouquinho hoje, vamos fazer uma análise, tá, do cenário de ontem, né, dia 15 do 4 e operando efetivamente hoje, dia 16 do 4, tá? Porque o que eu quero mostrar para vocês? Em alguns momentos, né, o nosso método, na verdade, a gente aplica sempre usando o diário 60 minutos e para operar o 2 minutos. Só que em alguns momentos a gente precisa efetivamente usar o mensal. Tá vendo aqui, ó, 60 diário e mensal. Por quê? O preço está muito esticado. O preço está lá em cima, então às vezes a gente não tem clareza, sabe? Então a gente precisa usar nos tempos gráficos menores, diário 60, a gente não tem clareza. Então a gente precisa usar os tempos gráficos maiores. Então eu optei ontem também por uma análise no mensal, que conflui literalmente aqui com um topo. Então eu sabia aqui que a gente tem uma região aqui de venda, né? Então eu buscaria uma venda. Aí depois, visto isso, o que eu fiz, né? Eu fui aqui para o diário. Para o diário, ele já superou esse topo aqui. E ele deixou um gatilho aqui que ele já está retornando. Ele está afastado das médias, literalmente a média D9 e a média de 20 períodos. E fui lá nos 60 minutos também para marcar as médias, né? De 9, de 60, ver topos e fundos. E aplicando hoje, o que eu vi no micro, tá? Eu tô passando para vocês todas essas análises que é desde o maior para o menor tempo gráfico, tá? O nosso método a gente usa o diário 60, mas dá uma olhadinha às vezes quando tá muito lá em cima, você não consegue enxergar direito suas marcações no tempo gráfico de 60 e diário, vai lá no mensal, tá bom? Traça por lá. Essa é a dica de ouro dessa aula, tá? Então, quando abriu aqui o mercado, eu sabia que estava numa região aqui, digamos assim, uma região, né, de venda no micro, porque realmente aqui ele está num topo, né? Ele estava numa região. Peraí, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, ele abriu aqui, rompendo. Na verdade, ele abriu com uma barra elefante, rompendo o fechamento anterior, tá? Que seria aqui, ó. Fechou aqui e ele abriu com essa barra elefante. Só que ele tava aqui, ó, num topo. Então, quando chegou aqui, falhou, teve essa falha aqui, eu saí da região. Eu saí da operação. Por quê? Eu não vou colocar o meu capital em risco. Logicamente, quando você traçou aqui a projeção, ele vai te dar aqui 161,8. Só que ele também aconteceu isso daqui, ó. Isso é análise de mercado, por isso que vocês têm que fazer isso tudo durante a operação, entendeu? O método pede o quê? Pede que você verifique, né, o fechamento anterior, que a gente só entre por gatilho de barra elefante de ignição. Só que aqui toma cuidado, porque você precisa olhar tudo, tem topo, entendeu? Que seja no micro, ele vai voltar. O que ele fez? Ele foi ali, eu desenhei isso tudo no grupo, eu falei. Ele foi no topo do 2 minutos, e aí ele veio aqui, e aí ele abriu aqui mais, ele fez essa reversão de movimento inteira aqui, ó. Inteira. Ó, vou apagar de novo. E vou abrir de novo. Ele abriu aqui. Aí quando ele falhou esse topinho aqui, ele fez uma reversão de movimento inteiro. Então aqui pra gente, pro meu método, tá? Que é barra elefante, o meu stop fica aqui, literalmente eu saí da operação. Pra mim aqui já descaracterizou. Eu ganhei o meu, fui embora pra casa, tá lindo. Não vou colocar meu capital em risco de novo. Não entrei aqui, de forma nenhuma. Porque eu sabia que ele ia concluir o 100% e que a tendência dele é de baixa. Por quê? Porque ele precisa nos 60 minutos e no diário, aqui ele precisa pegar a média de 9. Então, eu não vou ficar brincando com o preço dele poder, se ele subir, sendo que a tendência dele é de baixa.
Então, o que eu quero explicar para vocês é que método é método e você precisa, além do método, olhar todas as confluências que estão acontecendo durante a operação, tá? Durante a operação ela é viva, né? Então você precisa acompanhar o que está acontecendo. Uma do que eu sabia que iria acontecer, reversão de movimento aqui e tendência de baixa, é porque as médias começaram a ficar distantes aqui, ó, do preço, a 9 e a 20. Quando está distante do preço, ele tende a reverter para poder buscar o preço e ir buscar a tendência onde ele tem que ir. E olha aqui, outra coisa maravilhosa, outra dica para vocês maravilhosa. Ó, vou deixar aqui, vou pegar a mãozinha. Ó, região é região. Nós marcamos lá que aqui é uma região também no micro. Aqui é uma região de compra. Porque ele só veio aqui hoje, ele pagou o que ele tinha que pagar aqui em cima, mas o destino... Desculpa, eu peguei o lado errado aqui, ó. A região é de compra. Eu até avisei no grupo agora, tá? Aí, nessa abertura aqui hoje, o que ele fez? Ele foi lá, pagou o que ele tinha que pagar e ele tem que fechar esse circuito aqui, ó. Ele tem que fechar isso daqui. Eu desenhei no grupo e falei, ele vai subir e depois vai descer. Então, a gente tem que olhar tudo. Aqui é uma região, no micro, é uma região de compra. Então, também, se você tiver que entrar numa operação dessa por um gatilho de uma barra elefante, digamos assim, aqui não teve gatilho de barra elefante. Mas se você tivesse que entrar numa operação dessa, logicamente entrou na operação, colocou o stop acima da barra, traçou projeção e vai ficar de olho. Logicamente a projeção vai te dizer, mas vai ficar de olho também no micro. Porque no micro, isso daqui é no 2 minutos, quando eu falo micro, né? Que é onde a gente opera. É uma região de compra. Região de compra, ele vai tender a voltar ou buscar a VWAP ou fazer uma correção para poder seguir, fazer um pullback, né? Para poder seguir e chegar onde ele tem que chegar. Na minha visão hoje, ele tem que chegar na diária. Ó, ele tem que chegar no tempo gráfico diário, ele tem que chegar aqui, ó, que conflui exatamente com, ó, esse daqui, ó, que conflui justamente com essa marcação aqui embaixo, que é uma das também das frequências que a gente olha. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um pullback, vai tentar voltar aqui na VWAP. Aí à tarde, hoje é quinta-feira, é um pouquinho mais devagar, né? O mercado. Provavelmente ele vai romper a banda de Bollinger para poder chegar aqui, que conflui com a média que a gente acabou lá de olhar, a média de 9. Vou apagar para ficar bonitinho. Que conflui com a média de 9 do diário, tá? Ou seja, tudo falado, tudo desenhado, tudo bonitinho. Método é método. E ele vai cumprir. Você só precisa saber as regiões exatas para você ou entrar na operação ou você sair, que é a tal da região do dinheiro, que eu ensino tanto, tá? Então tá bom, é sobre isso, aula pequenininha, aula legal, vários insights, vai parando, anotando, parando, anotando. Uma aula o que eu fazia muito, uma aula de 8, 10 minutos, 20 minutos, ela transformava para mim em 1 hora, porque eu vim aqui, ó, meus caderninhos, isso aqui é só parte do que eu tenho. Eu tenho um monte lá. O caderno tá caindo aos pedaços. Ó, eu anotava com marca-texto, com tudo. Então, uma aula que é pequenininha, ela transforma numa aula gigantesca, tá? De tempo, que eu digo, e de conhecimento. Assim vocês vão ter sucesso. Caso contrário, esquece, filho. Tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso, porque método é método. E vocês aplicando o método direitinho, estudando, não tem erro. Deus tá vendo. Retorno vem. Tá bom? Beijo, beijo. Fica com Deus.